Olá, palhaços artes! Olá, palhaças artas! Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje vamos falar desse novo filme de terror que tá sendo um zum por aí, porque tá fazendo a galera passar mal no cinema e sair desmaiando e se gofando da sala. E aí a gente pensa, o que esse filme tem pra conseguir fazer isso? Ou melhor, teria isso tudo um fundamento ou não passa de jogada de marketing? Vem comigo nessa porque eu vou contar tintim por tintim. Mas antes, simbora! Esse filme é uma continuação do Arte Ataca? Quando o pai desse vilão chamou ele de assassino, ele disse: pai, aço. Se a história fosse no Brasil, o vilão seria o Bozo? Tudo isso e muito mais agora. Depois de cometer uma sachina no primeiro filme e também, o palhaço Art é ressuscitado por uma força maligna, escapa do necrotério e volta à pequena cidade de Miles County para fazer suas atrocidades no dia do Halloween. Enquanto isso, uma moça e seu irmão sentem algo negativo circundando eles, mas não conseguem identificar até que o encontro macabro com o tal palhaço finalmente acontece. E não custa lembrar que tá chegando a nossa segunda edição do Grande Prêmio dos Horrores para premiar os melhores do terror do ano numa live super especial de Halloween. Vai ser no próximo dia 29 de outubro, a partir das 20 horas, aqui mesmo no canal, com a participação novamente de Nerd Rabugento, Lucas Maia do Refúgio Cult e Jetro. Dia 29 de outubro, a gente aguarda esse prestígio de vocês, porque o sucesso dessa live vai definir se vai virar mais uma tradição aqui no Super 8 ou não. Belezura? A gente te aguarda. Já é então. Agora sim, vamos lá para nossa análise. O filme é Terrifier 2, ou Aterrorizante 2, mas não é a segunda vez que o seu personagem principal, o maníaco palhaço Art, aparece. Na verdade, o dito cujo já fez a sua primeira aparição lá em 2008 no curta O Nono Círculo. E apesar dele ter uma participação menor e só ser um cara que sequestra uma moça para ser sacrificada por uma seita satânica composta por aberrações, o desgramado chamou a atenção e o seu criador, Damien Leone, percebeu que tinha algo a ser explorado ali. E então, a partir do seu curta seguinte, Terrifier, de 2011, em que o Art ataca um frentista e persegue uma jova pela estrada, o cineasta vem tentando emplacar o personagem. E realmente, pouco a pouco ele vem conseguindo, pois depois desses curtas, ainda vieram longas para tentar levar esse conceito para mais pessoas. O primeiro longa, All Hallows Eve, é uma antologia de curtas ligada por uma fita VHS que duas crianças recebem na noite de Halloween junto com doces. Aí eles estão fazendo nada e decidem botar ali para assistir. Qual é o conteúdo? Um curta de um ET aleatório e os dois curtas em que o Art aparece. O primeiro com algumas ceninhas a mais. Então, se você não conseguiu encontrar eles por aí sozinhos para ver, é só assistir essa antologia aqui que tá tudo reunido. Mas beleza, no final o Art ainda interage com a babá e as crianças de alguma forma, mostrando que tem algo de paranormal em torno de si. Tá, mas então esse longa fez sucesso, certo? Não fez não. Mas fez a figura do Art dar mais um pulinho pra frente. Então o criador Damien Leone decidiu que estava na hora de criar um crowdfunding para fazer agora um longa completamente inédito e do Art. Não choveu dinheiro nesse financiamento coletivo, mas aproximadamente 100 mil dólares foram o suficiente para o Leone realizar o seu projeto, que é basicamente o Art atacando jovens mulheres e mais uns cabra desavisados numa noite de Halloween. O que tem de roteiro é um fiapo que liga uma atrocidade do palhaço a outra. Mas foram essas atrocidades, realizadas através de efeitos práticos de sangue, membros e vísceras, que eram a especialidade do cineasta, que a fama do palhaço subiu mais alguns degraus, e então, para esse segundo Terrifier, ainda que produzido novamente de forma independente, o financiamento coletivo foi muito mais eficaz, muito mais rápido e muito mais generoso. Aproximadamente 250 mil dólares foi o que Leone arrecadou dessa vez. E te falar, o que ele conseguiu com essa grana é admirável. Porque o que dá pra comprar de chiclete POC não tá no gibi agora. Quando se fala em um filme, aí tá bem abaixo do padrão hollywoodiano, né? E por que eu digo que o que ele fez aqui é admirável? É porque, até então, os filmes do cineasta, incluindo o primeiro Terrifier, tinham muito cara de produção barata. Som e imagem que pareciam ter sido captados por uma torradeira e uma narrativa que demonstrava pouca prática dos profissionais envolvidos. Então foi com muita satisfação que eu constatei que Terrifier 2 melhorou muito nesses sentidos. Claro, houve uma ajudinha da tecnologia aprimorada nesse meio tempo, já que equipamentos mais profissionais se tornaram mais acessíveis, e ainda dá para notar certos traços de amadorismo aqui, sobretudo nas coreografias de cena, mas
Mas houve sim um aprimoramento técnico e artístico, e isso a gente não pode deixar de exaltar. De início, uma coisa que me chamou muita atenção é que Terrifier 2 tá até um filme bonito. Calma, não a parte das matanças, isso aí é uma coisa horrorosa. Eu quero dizer apenas que há uma preocupação para que o projeto evoque uma atmosfera oitentista charmosa, além de sempre preservar uma paleta de cores clean e uniforme. O negócio tá praticamente todo mergulhado em vermelho, azul, preto e branco, tanto por parte dos figurinos, como por parte dos cenários, quanto também pela fotografia, que investe bastante em iluminações e filtros azuis e vermelhos. Pois é, rapaziada, as cores aqui são harmônicas que nem Instagram de influência profissional. Tá, mas qual é o propósito narrativo disso? Olha, me pareceu ser só estético mesmo, tal qual o Instagram de influencer. Mas, pelo menos, surte efeito. Essa harmonia visual deixa o filme com mais jeito de caro do que ele realmente é. Outra coisa que contribui muito para dar essa sensação de um maior valor de produção são os efeitos práticos realizados pelo próprio cineasta Damien Leone. Se ele já tinha mostrado que sabe fazer efeitos de gore impressionantes antes, aqui o homem se supera. Falo isso pelo rigor técnico e a dimensão da sanguinolência e brutalidade do assassino é exposta, pois ele não se basta em eliminar suas vítimas apenas com golpes decisivos, como os slashers que a gente conhece costumam fazer. Ele quer fazer o povo sofrer, quer mutilar, quer brincar com seus corpos e pedaços soltos, nos graus mais criativos de crueldade e sadismo para deixar a gente se contorcendo de agonia. E é por isso que, em se tratando de palhaço do mal, o Art faz realmente o Pennywise parecer o palhaço carequinha. E é por isso também que eu acredito que, de fato, existam pessoas que passem mal nas sessões de cinema desse filme. Ver tanta gente assim desgrumelada numa tela grande é um negócio meio indigesto. E é plenamente possível se chocar com o que é mostrado aqui se você tá só acostumado com um terrorzinho de shopping center, que podem até ter violência gráfica, mas é sempre filtrado pelo grande estúdio por trás, que busca a todo custo baixar a classificação indicativa para aumentar o público. Então, nesse tipo de filme, ou o vilão slasher mata com um golpe decisivo, como eu já falei, ou perfuro cortante, ou com uma mutilação letal, ou a montagem corta na hora do golpe para um sangue espirrando, ou pro rosto da vítima se esgoelando, e depois, quando a gente vê, a bagaceira já tá feita. Há exceções? Há exceções. Jogos Mortais é um que rompe um pouco com essa barreira, mas ainda assim fica aquém desse filme aqui. Pois em Terrifier 2 a gente vê o vilão fazendo maldade por maldade com muita calma, de um jeito que parecem maldades intermináveis, e quando a gente pensa que ele terminou e vai matar finalmente a vítima, aí ele aparece com água sanitária e sal pra tacar nas feridas. E eu não tô brincando não, ele faz isso mesmo. Pois é, o bagulho é tenso e, repito, muito bem feito. A direção do Leone é muito hábil ao usar takes em que os atores estão ali e os takes em que próteses são utilizadas, de um jeito que a montagem possa intercalar esses takes e o resultado seja bem verdadeiro. Então cabeças, membros, mutilações são muito bem feitos para criar esse impacto na gente. Talvez até tenha algum uso de retoque digital para dar aquela melhoradinha, realmente eu não consegui detectar. E esse esforço da direção é capaz de criar um gore muito forte e impactante. Eu só não chamo de realismo propriamente dito, porque há um exagero proposital para potencializar a impressão de sofrimento. Às vezes mais sangue do que uma pessoa teria, às vezes a vítima sobrevive por muito mais tempo, não desmaia por muito mais tempo do que uma pessoa seria capaz de aguentar. Tá, então observando por essa ótica gore, Terrifier 2 seria só o choque pelo choque, certo? Olha, eu não condeno quem pensa assim, mesmo, mas eu não vi dessa forma, porque eu acho que faz sentido dentro dessa proposta. O Art não é um slasher como de costume. Ele tem algumas características em comum, como a alta resistência, o poder de ressurreição, teletransporte ocasional, mas o sadismo debochado faz parte de sua essência, o que, por sinal, conta com uma performance corporal e facial absurdamente provocativa de David Howard Thornton, que assumiu o papel no primeiro longa Terrifier. E bom, se tal composição une características de inofensivos palhaços e mímicos, com um olhar e sorriso demoníacos para provocar as vítimas, o dito cujo também aproveita os corpos mutilados e os pedaços dos povo tudo para passar uma mensagem de horror e aterrorizar outras vítimas. Ele quer fazer aquele destrambelho generalizado, incluindo psicológico no povo. Aparência e comportamento que até dispensam uma maior estatura ou um porte mais brucutu para que ele possa exprimir ameaça. A direção também consegue explorar muito bem a figura do Art, com ele parado, encarando ou mudando de
fisionomia, ele brincando, atiçando as eventuais vítimas. Então, dito isso, as obras sanguinárias do degenerado poderiam ser meros artifícios para chocar o público, mas elas desempenham sim uma função na trama também, já que são usadas para chocar os demais personagens internamente da mesma forma. Ah, mas não podia mostrar de um jeito que só os personagens vissem, a gente não? Poderia, mas não para por aí. É porque sabendo o que ele faz com as vítimas, quando a gente vê um personagem encontrando um corpo que o Arthur desgrumelou completamente, isso automaticamente passa uma ideia de péssimo presságio para esse personagem, pois infelizmente encontrar esse corpo pode ser o passaporte que ele tinha para entrar numa cilada pra lá de apavorante, de um jeito que a gente aqui fica sofrendo por antecipação pelo que o vilão pode fazer com esses demais personagens. E por mais que a galerinha aqui do filme não seja muito hábil em conquistar a nossa simpatia, ainda assim é difícil a gente não se aliar a eles. Não tem chatice que faça os pobres coitados merecerem ser vítimas desse maníaco. Mas bem, já que eu comecei a falar dos personagens, eu acho que vale mencionar que a atenção que o roteiro dedica a eles é uma das grandes diferenças pro primeiro filme. Porém, enquanto eu acredito ser bem intencionada a tentativa de desenvolvimento e a busca por uma maior aproximação entre público e mocinhos, eu devo dizer que eu não achei um esforço tão bem sucedido assim não. Tá, vamos lá, vamos tentar ser justo. Com o maior interesse da narrativa nos membros de uma família específica, cria-se mais que um fiapo ligando um ataque ao outro, como o primeiro filme fez. A presença desses personagens, sim, estabelece uma linha dramática que tá fadado a ter um destino preocupante. Além de que o tempo em tela e a atenção narrativa dedicada a eles faz com que a nossa preocupação tenda a crescer também. E isso, por sua vez, fomenta uma tensão crescente à medida que os personagens chegam mais perto do tal fatídico encontro. No entanto, por outro lado, Terrifier 2 é longo demais. Muito mais do que precisava ser, já que boa parte do tempo é consumido quando a montagem do próprio cineasta se distrai com diálogos vazios ou delírios que se estendem muito além do necessário. Esses momentos eles chegam, dizem o que tem a dizer, passam a mensagem, mas o diretor barra roteirista barra montador segue insistindo até passar do ponto e ficar chato. Excessos que ele comete na tentativa de aprofundar a mitologia em torno do vilão. Mas em boa parte do tempo ele vai pra lá, vai pra cá, sugere algo sobrenatural místico, tenta criar um vínculo com os protagonistas através do pai deles, só que enrola demais e acaba mais embolando do que esclarecendo, mais confundindo do que entusiasmando. Algo que a gente pode estender para a participação da nova amiguinha do Art, que tirando o fato de que ela é uma criaturinha medonha, ela não diz a que veio. Tá lá só pra dar uma descansada ocasional na imagem do Art e evitar uma superexposição? É compreensível, mas já que eles insinuaram uma ligação com aqueles recortes de jornais, poderiam firmar com mais força essa ligação, né? Ou ter dado uma real utilidade para a personagem e não ter ficado apenas no quase. Por fim, as interpretações são funcionais. Tirando o Art e a amiguinha dele, ninguém tem uma performance realmente impressionante. Mas, pelo menos, também não creio que comprometam. Quer dizer, quase todo mundo. E eu incluo até o molecote lá, que às vezes parece que tá meio perdido, o que eu acho que funciona pro caso dele, pois seu personagem é meio estranhinho e deslocado mesmo. Agora, no caso da mãe dos meninos, aí, putz, a dona tem uma inclinação ao exagero que chega até a afugentar a nossa imersão em suas cenas. Valeu! Terrifier 2 não é um filme narrativamente estupendo, pois, ainda que disponha de um fio condutor entre os ataques mais bem elaborado do que o seu antecessor, dessa vez escapuliu na coesão. Se estendeu demais, ficou meio confuso, essas coisinhas. E ainda que disponha de acertos brilhantes em certos aspectos, ainda sofre com resquícios de amadorismo em outros. Mas, como um horror físico, não tem como negar que seja assim uma obra muito da perturbadora. O que se deve principalmente pela persona assustadoramente intrigante do palhaço Art e de suas obras nada artísticas. O que consagra de vez o Mardito como uma das grandes promessas da cultura pop. Então, por causa disso, a gente ainda deve ver bastante esse personagem nos próximos anos. Vamos torcer para que o seu realizador aprimore seus pontos frágeis e que a franquia não caia no colo de grandes estúdios, o que poderia minar completamente a jovem, mas já estabelecida essência chocante do sádico vilão. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme.